Amém, isso aí. Bênção, né, gente? Igreja que tem criança é uma igreja alegre e nós precisamos da alegria desses pequeninos aqui. Eu vou começar aqui a mensagem, antes de abrir qualquer texto, eu queria falar um pouquinho sobre a semana que antecede a morte e a ressurreição de Jesus, né? Eu achei um estudo muito interessante que falava dessa última semana de Jesus aqui na terra. A gente sabe que Jesus veio em carne, a gente sabe que Ele viveu entre nós durante 33 anos. A gente não sabe com certeza uma data precisa, né? Quantos anos Ele tinha precisamente, mas segundo alguns historiadores falam que quando Jesus morreu, Ele morreu com 33 anos de idade. E a semana antes dele morrer, e eu achei bem interessante aqui esse estudo, que Ele pegou desde o domingo, que é o antes, né, que é a semana ali da paixão, até o domingo onde Ele ressuscitou. E Ele fez um estudo, ou mostrou como que Jesus viveu durante essa última semana aqui na terra. Aliás, é interessante, obrigado Nádia, a gente pensar sobre isso. Se você soubesse que você iria morrer uma semana antes, como que você viveria nessa última semana da sua vida? Parou para pensar um pouco? Talvez alguns de nós falem assim: nossa pastor, se eu soubesse eu ia pegar meu cartão de crédito, que tem um limite alto, eu ia gastar tudo. Eu ia fazer as coisas que eu nunca fiz, eu ia comer aquilo que eu não fiquei às vezes regulando a vida inteira para comer, eu ia passear, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. E quando a gente olha para a vida de Jesus, é totalmente inverso do que aquilo que a gente pensa. Jesus, ele não teve a sua última semana muito tranquila. A semana de Jesus foi um pouco agitada antes da sua morte na cruz do Calvário, e até mesmo no dia da sua ressurreição. E é isso que eu queria tratar com os irmãos aqui. No domingo, né, começa ali a semana da paixão, nós vemos em Mateus 21 que Jesus ele tem a sua entrada triunfal em Jerusalém. Imagine uma entrada triunfal. Se nós fôssemos relatar através de um filme, como que a gente colocaria uma entrada triunfal de um rei? Como que você imagina? Talvez uma carruagem, cavalos, né, fortes, com as pessoas tudo paramentada, com roupas, né, bonitas. Ontem eu estava assistindo aquela série The Crown, né, e aí você vê aquela moça que interpreta a rainha Elizabeth, toda com uma beca, bonitinho, cabelinho ajeitado, os cavalos atrás, tudo marchando no mesmo trote, com roupa de gala. Jesus entrou de que maneira? Com um jumentinho, montado em Jerusalém. É de se estranhar. As pessoas que esperavam um rei, quando elas veem a Jesus, alguns não acreditam que ele era o Filho de Deus, mas uma boa parte dessas pessoas acreditaram. Eu li um texto que está lá em Zacarias, capítulo de número 9, versículo 9, se você puder abrir comigo, por favor. É interessante esse relato aqui do profeta, melhor dizendo, Zacarias. E olha o que ele fala no capítulo de número 9. Tem na Bíblia, viu irmãos? Para você que está no papel aí, tem na Bíblia Zacarias. No versículo 9 diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. A gente vê que o próprio profeta Zacarias já havia anunciado a vinda ou a entrada triunfante de Jesus. E conforme o seu relato, acontece assim com a entrada de Jesus. A palavra fala que enquanto ele entrava em Jerusalém em direção ao templo, as pessoas estendiam suas vestes, os seus ramos das árvores pelo caminho, né? Semana passada, a gente mora perto de uma igreja católica, e a gente viu várias pessoas saindo do que da missa? Com os ramos, né? Tipificando aquilo que aconteceu na entrada de Jesus Cristo, ali em Jerusalém, né? Hoje nós não precisamos mais fazer isso, não tem mais necessidade disso. Mas naquela época as pessoas faziam isso como forma de rendição, como forma de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Neste evento há uma nítida ligação com os profetas também do Antigo Testamento, principalmente o texto que eu li,
que já apontava a entrada triunfal de Jesus. Além disso, também tem um salmo messiânico que celebra diretamente essa procissão também do Messias, né? Essa entrada triunfal. No Salmos 118, versículo 26, usa a expressão assim, ó, bendito o que vem em nome do Senhor. Essa frase aqui era a frase que as pessoas estavam usando no dia que Jesus estava entrando com o jumentinho. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, esse foi o primeiro episódio ali no domingo, né, da paixão. Depois nós temos Jesus voltando a Betânia, né? O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos registram que após a entrada triunfal, Jesus passou a noite em Betânia. Então isso aconteceu no domingo. Na segunda-feira, no primeiro dia ali da sua agenda, do seu trabalho, acontece algo, né, em Mateus 21, relata isso, que Jesus amaldiçoa uma figueira. E por que ele amaldiçoou uma figueira? Porque ela não tinha fruto, e ele estava com fome. E ele amaldiçoa e também dá uma mensagem com relação a cada um de nós, que se somos filhos, se somos servos do Senhor, nós devemos produzir, o que, gente? Frutos. E a palavra fala então que Jesus faz isso, né? Mateus e Marcos são os únicos que relatam esse acontecimento. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Então ele viu uma figueira e foi procurar nela algum fruto, porém não encontrou. Logo após isso, acontece algo que a gente também já sabe, e às vezes a gente esquece, que Jesus entrou no templo. E quando ele entra no templo, ele dá de encontro com o quê? Cambistas, pessoas ali fazendo negócios, né? A palavra fala que ele entra ali para trazer uma purificação do templo, né? Ele chega ali, tem mercadores, tem comerciantes, e eles diz aquela frase que a gente conhece, que a casa do Senhor se transformou, num covil, eu confundi as palavras, né? Se transformou num covil de salteadores, pessoas que estavam interessadas no lucro que a fé produzia na vida das pessoas. É diferente do dia de hoje, gente. Quantas igrejas têm barganhado o Evangelho? Quantas igrejas têm vendido aos seus fiéis uma promessa que não é bíblica? Uma promessa falsa de que Jesus é um Deus de troca. Jesus não é um Deus de troca. Jesus não é um Deus que barganha com cada um de nós. Jesus conhece a intenção do nosso coração. Mateus 6,33 fala: buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando Jesus se depara com isso, talvez foi o único momento em que ele se irou. Ele derruba a mesa ali dos cambistas, e ele diz essa frase: vocês transformaram a casa do meu pai num covil de salteadores, lugar de ladrão. E não é isso que o Senhor desejava ver, né? Ele sai ali também da cidade. Marcos relata que, já sendo tarde, Jesus saiu da cidade de Jerusalém. Provavelmente ele voltou para Betânia, pois no dia seguinte eles viram a mesma figueira que havia sido amaldiçoada. De que maneira que estava a figueira? Seca, já não tinha mais nada. Na terça-feira, vamos lá. É legal que é rápido aqui a mensagem, mas ela vai ensinar para nós. Na terça-feira, Jesus ensina no templo e discute com os religiosos, né? Antes de morrer, ele teve um tempinho para ir ao templo e discutir coisas que relatavam na lei, na palavra do Senhor. E você imagine que com 12 anos, criança, ele já ensinava, imagine agora com 33 anos. Então Jesus ali discute com os religiosos, ele volta para Jerusalém, e ele se dirige ao templo e também começa a ensinar. Então os príncipes dos sacerdotes, os escribas, anciãos, se aproximaram dele para confrontá-lo acerca dos últimos acontecimentos. E o que eles queriam fazer com isso? Eles queriam pegar uma frase de Jesus, um ensinamento de Jesus, para fazer o que com ele? Condená-lo à morte, né? Jesus, aliás, é bom a gente perguntar, né? Por que Jesus morreu? Ou por que ele foi preso e foi crucificado? Você sabe? Por que os sacerdotes, principalmente os sacerdotes, prenderam a Cristo e depois mataram a Jesus na cruz? Porque eles diziam que Jesus era o quê? O Filho de Deus, mas ele era blasfemo, né? Eles falavam: como alguém pode
requerer esse título de filho de Deus. Então, o que levou Jesus para a cruz, além dos nossos pecados, foi que os escribas no confronto disseram: você não pode afirmar que você é o filho de Deus, você está blasfemando contra o nome do Senhor. Então nesse tempo onde ele foi acontecer, eles queriam achar um motivo para poder prendê-lo, né? E Jesus então ele conta algumas parábolas dos 2 filhos, dos lavradores, ele fala também das bodas do filho do rei. Ele conta essas 3 parábolas para dar exemplo dos escribas, dos fariseus e dos sacerdotes. Os próprios judeus foram aqueles que prenderam a Jesus e levaram ele para a cruz do Calvário. É a mesma coisa, irmãos, da sua família, prender você e te matar. Pessoas que te conhecem. Foi isso que fizeram com o nosso Senhor. Depois também tem a oferta da viúva pobre, que a gente já conhece. Depois Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele faz um sermão escatológico, ou seja, ele aponta as coisas que vão acontecer no futuro. Se você pegar Mateus 24, você vai entender por cima aquilo que vai acontecer. O que Jesus falou em Mateus 24? Que nos últimos dias, de que maneira que nós viveríamos? Quem se lembra aí? Haveria o quê? Fome, terremotos, haveria o que mais? Guerras, rumores de guerra, haveria epidemias, que mais? Falsos profetas iriam se levantar. Em Mateus 24, Jesus relata que o amor de muitas pessoas iria se esfriar nos últimos tempos. Todo esse sermão escatológico é o que nós temos vivido no dia de hoje, que Jesus disse há mais de 2000 anos atrás, mas antes de morrer, ele falou: olha, os sinais da minha vinda se manifestarão antes de eu voltar, né? E nós devemos ficar atentos com isso, que a gente possa olhar para os acontecimentos, irmãos, e estar apercebidos. Essa semana eu falei sobre a parábola das 10 virgens na oração. 5 prudentes e 5 nécias, não estavam preparadas. E nessa parábola fala que quando o noivo volta, as 5 que estavam preparadas, entraram com o noivo para bodas do cordeiro, ou para bodas. E as que não estavam preparadas, não entraram. E é interessante que aquelas que não estavam preparadas, depois elas foram bater lá querendo entrar, mas o noivo já tinha fechado a porta. Sabe o que isso ensina, irmãos? Que nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sobriedade e vigilância deve fazer parte da nossa vida. Não leve a vida na flauta, né? Não leve a vida achando que não, essa história de que Jesus vai voltar é dos meus avós, né? Meu avô já morreu, minha mãe já morreu e eu estou aqui, Jesus não voltou. Não considere essas afirmações positivas para você. Jesus pode voltar a qualquer momento. Literalmente, ele pode voltar, ou literalmente você pode falecer. E aí a sua volta, ou a volta dele já aconteceu para você. É agora, é aqui. Então, antes de morrer, Jesus ele teve esse cuidado de falar, né, sobre a destruição do templo, sobre a vinda do Filho do Homem, da segunda vinda dele. É conhecido na teologia como um sermão escatológico, então, de Cristo. Na quarta-feira, vamos lá, quero adiantar aí para a gente depois tomar a Santa Ceia. Na quarta, levantaram-se ali em Mateus 26 um plano para matar a Jesus. Jesus avisa os seus discípulos que em 2 dias ele seria entregue para ser crucificado. Irmãos, eu gostei desse estudo por causa disso, né? Porque Jesus ele sabia o que ia acontecer com ele. E antes de acontecer, ele reuniu os seus discípulos. E ele disse: olha, daqui 2 dias vão me prender e eu vou ser crucificado. Ele avisou os seus discípulos. O mesmo texto nos informa que os príncipes dos sacerdotes, os escribas e anciãos do povo já estavam se reunindo para planejar a prisão e a morte dele. No mesmo tempo onde que há um plano para matar Jesus, Jesus está avisando também os seus discípulos: olha, há um plano maligno para me matar, para me destruir. Mas acima do plano maligno tinha o plano de quem, gente? O plano divino, tem o plano de Deus. Aquilo que Satanás achou que iria ganhar, ele perdeu, porque Jesus venceu a morte. Jesus também vai ali para Betânia, né? E tem aquele texto de uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento, né? De grande valor,
que derrama sobre a cabeça de Jesus, né? Provavelmente ela já estava preparando o corpo de Cristo para a morte, né? Não sei se é embalsamar a palavra certa que usa, mas eles ungiram, né? Essa mulher ungiu a Cristo, deu um banho nele, com um perfume caríssimo, né? Alguns diziam assim: nossa, mas com o dinheiro que está desperdiçando, podia alimentar os pobres. E Jesus fala: os pobres vocês sempre terão com vocês, eu é uma vez só, como homem, tá? Então ela derrama, né? O próprio Jesus relacionou a atitude da mulher como a preparação do seu corpo para o sepultamento. Depois também tem a conspiração contra Jesus, né? Judas aqui ele já foi procurar os príncipes, os sacerdotes, com a finalidade de acertar um acordo para entregar a Jesus. Isso tudo na quarta-feira, né? Ele faz ali um plano para vender por 30 moedas, para ele entregar a Jesus para os príncipes dos sacerdotes e para os soldados. Na quinta-feira, estamos chegando aí. Na quinta-feira Jesus ele comemora a Páscoa. Que Páscoa, gente? A Páscoa judaica. Lembra da Páscoa judaica? Era um sinal da libertação do povo da escravidão do Egito. O que eles tinham que fazer? Assar um cordeiro, né? Com o sacrifício do cordeiro, com o sangue, eles iam ungir as ombrais da porta com esse sangue, e depois o anjo da morte iria passar sobre o Egito. E as pessoas que tivessem colocado o sangue sobre as ombrais das portas, eles seriam livres da morte. No mesmo instante, ele pediu para assar um pão, sem fermento, e para colocar também as ervas amargas, né, para que eles pudessem se lembrar do tempo de escravidão. Essa era a Páscoa judaica. E Jesus, ele cumpriu. Ele veio e ele celebrou então a Páscoa com os seus discípulos, né? Ele deu instrução aos seus discípulos acerca dos preparativos e indicou o cenáculo que servia para a ocasião. Quando já estavam sentados a comer, Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava entre eles, né? Essa semana eu estudei a Bíblia e falava disso, né? Que Judas quase que se entrega, dizendo: não, o senhor está falando comigo? Aí tem aquele ditado, né? Se a carapuça serviu, coloque ela, que é com você mesmo, camarada. Então, tudo isso na quinta-feira aconteceu. No mesmo dia ele faz a ceia com os seus discípulos, né? Na sequência dos eventos, ele realiza a ceia e dá instrução também a respeito da ceia. E a partir da ceia, a ceia deveria substituir a Páscoa, né? Então, de que maneira que nós celebramos a Páscoa? Compartilhando, né, da mesa do Senhor, lembrando que o corpo representado ali pelo pão e o suco de uva representa então o sangue que Jesus verteu por nós na cruz do Calvário, tá? Eu e você não celebramos a Páscoa judaica, nem quero que vocês façam isso, pelo amor de Deus. Ninguém vai matar cordeiro, não precisamos disso. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já se entregou por nós na cruz do Calvário. O que nós fazemos agora? Celebramos a ceia do Senhor, lembrando do pão, lembrando do cálice, que era o corpo e o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Então tudo isso na quinta-feira. Vamos lá, a gente já está chegando no final aí. Depois ele lava os pés dos discípulos, a gente conhece essa história do lavar os pés, né? Até que Pedro fala: meu pé o senhor não lava. E ele diz: Pedro, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Ele fala: então já me dá um banho aqui, que eu quero ficar molhado dessas águas. Ele conversa com Pedro, né? Que Jesus avisou que diante dos fatos de sua prisão o apóstolo Pedro ia negar. E Pedro fala o quê? Eu não, jamais te negarei. Se for preciso, eu irei contigo até a morte. E Jesus falou o quê? Pedro, antes que o galo cante, você me negará por 3 vezes. E o galo cantou. E Pedro lembrou da sua palavra. Jesus consola também os seus discípulos, que estavam ali abatidos, né? Talvez eles não entendessem ali. Quem está vivendo o fato é diferente de nós que estamos já vendo o fato que já aconteceu. Eles estavam vivendo o fato. Quando a gente eu perdi um pastor amigo, a gente fica triste, não fica? Imagine se a gente andasse com Jesus e soubesse que ele ia morrer. A tristeza. E Jesus vai então conforta os seus amigos
na quinta-feira. Ele ora em favor dos seus discípulos em João capítulo de número 17. Lembra da oração sacerdotal? Onde Jesus fala: Senhor, guarda eles. Eles estão no mundo, mas eles não são desse mundo. Mas enquanto eles estiverem no mundo, guarda, livra os meus discípulos de todo mal. Ele ora em favor deles. Também na quinta-feira, Jesus ele vai no jardim Getsêmani. Lembra desse acontecimento também? A Bíblia fala que Jesus ele começa a ficar angustiado. E claro que ele ficaria angustiado. Ele sabia que no dia seguinte, na sexta-feira, ele seria morto. E a Bíblia fala que a angústia dele foi tão grande que, ao invés de transpirar suor normal, ele transpira sangue. Ele se agonia, ele se desespera. E ele fala: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Que eu não beba desse cálice, mas seja feita a tua vontade. O jardim ali era um lugar no Monte das Oliveiras, onde Jesus frequentava ali. Ele estava com frequência naquele lugar. E ele tem uma das suas experiências, uma das piores, depois da morte que ele teria na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ele não abriu mão, ele não desistiu nessa hora. Graças a Deus por isso. No jardim de Getsêmani, ele recobrou forças no Senhor, no Pai. E ele não desistiu do plano que Deus tinha através da vida dele. Depois, em seguida, Jesus é preso, né? Os 4 evangelhos narram esse momento da prisão de Cristo. Depois ele vai perante o Sinédrio ali, né? Após ser preso, ele comparece ao Sinédrio, e eles estavam buscando então alguma acusação contra ele. Depois a gente tem a negação de Pedro, e aí já começa a sexta-feira. Como que começa a sexta-feira de Jesus? Um pouquinho antes da sua morte, eu vou relatar aqui, depois já vou para o sábado, domingo, a gente vai tomar a ceia. Mas vamos lembrar um pouco. Começa na sexta-feira o julgamento. Né? Ele tinha ido no Sinédrio, só que agora na sexta ele foi levado perante Pôncio Pilatos. Ele é levado. Na mesma ocasião, a multidão, incitada pelos principais sacerdotes, preferiram soltar Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. Na sexta-feira, talvez tinha uma chance de Jesus, né, escapar dessa morte, mas era plano de Deus. E naquele dia, né, a palavra fala que a multidão escolhe um bandido e pedem para que Jesus fosse crucificado, né? É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje, né? Tem muita gente que fala: e a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor não são igual aos nossos caminhos. Os pensamentos dele não são igual aos nossos pensamentos. Então Deus nesse dia permitiu que a multidão negasse a Jesus e assim o levasse até a cruz. Depois acontece a crucificação de Cristo às 9h da manhã. As pessoas levam ali naquele lugar chamado Gólgota, né, ou até mesmo Calvário, e ali eles colocam a Jesus 9h da manhã na cruz do Calvário. A gente tem depois os relatos das 7 últimas palavras de Cristo naquela cruz, mas eu não vou me ater nisso, mas eu quero só lembrá-los que às 9h da manhã, Jesus foi pendurado no madeiro, por mim e por você. Às 3h da tarde, a palavra fala que Jesus, ele morre. Ele entrega para o Senhor a sua alma, fala que ele expira, ele morre. E aí, um soldado vem e enfia uma lança, lembra? Do lado de Cristo, que ali sai água e sangue, né? Fura o corpo de Jesus, cumprindo uma profecia que está lá em Zacarias 12:10. Ele foi ali traspassado, ele foi furado por mim e por você. Uma lança atravessa o corpo do nosso Senhor. E logo depois ele é sepultado. Jesus foi sepultado antes do pôr do sol, em um túmulo cedido por José de Arimateia. Seu sepultamento também contou com a participação de Nicodemos, que forneceu as especiarias que ungiram o seu corpo. Eu queria que você pensasse pouquinho só, eu já estou terminando a mensagem,
daquilo que Cristo fez nesses últimos dias aqui de vida que eu relatei para vocês. Jesus fez tudo isso, irmão e irmã, por mim e por você. Tudo por mim e por você. Imagine você sabendo da sua morte que está se aproximando, e a gente não vê Jesus desanimado em nenhum dos momentos aqui, pelo contrário, encorajando os seus discípulos, apontando aquilo que vai acontecer, e ele já tinha apontado dizendo, olha, a morte vai ser vencida. Ele usou o templo, né, que seria destruído, mas depois no terceiro dia seria reconstruído. As pessoas talvez não entenderam a mensagem. Lembra dos discípulos que eu preguei algumas semanas atrás, que estavam ali no caminho de Emaús? Que eles estavam tristes, dizendo, puxa vida, ele prometeu que ele ia voltar, ele prometeu que venceria a morte, hoje já é o terceiro dia e nada dele. Mas a palavra fala que ao terceiro dia o nosso Redentor ressuscitou, né? No dia do sábado, né, foi um tempo de silêncio. Sábado foi um dia de silêncio. Sábado foi um dia onde as pessoas que conviveram com Cristo estavam pensando, um dia de reflexão, dizendo, puxa vida, ele fez tantos milagres, ele curou tantas pessoas, ele libertou tantos endemoniados, e agora no auge, né, se fosse na nossa época, aqui no auge da sua carreira, ele morre, crucificado. A cruz, irmãos, representava vergonha, a cruz representava maldição. A pessoa que era colocada na cruz não era qualquer um, tanto é que ele está diante de um bandido aqui, Barrabás, e quando Cristo vai ser crucificado, tem 2 ladrões do lado dele, era para criminoso, e ele estava ali, naquela cruz. Ele morre, no sábado há um silêncio, alguns guardas estavam ali também, guardando o seu túmulo, né? Porque havia uma promessa que ele ressuscitaria, e o que eles fizeram? Coloquem soldados ali, porque senão o que pode acontecer? Eles podem manipular, né, alguma coisa e vão falar que Jesus ressuscitou. Eles já estavam ligados no que ia acontecer, e aí os soldados ficam ali, mas gente, nada ia impedir a ressurreição de Jesus, porque era plano de Deus para a humanidade. E aí chega então o domingo. Já no domingo ocorreu o dia mais espetacular de toda a história desse mundo. Cristo ressuscita dentre os mortos. Eu quero que você abra comigo agora em Mateus capítulo 28. E eu vou terminar com essa mensagem, a palavra dessa noite. Eu espero que você tenha prestado atenção, né, até aqui, para que você entendesse que não foi em vão aquilo que Jesus passou. Não foi em vão, ele tinha um propósito, e o propósito dele maior era para morrer por mim e por você naquela cruz do Calvário. Só que a morte não venceu o nosso Senhor. No capítulo 28 de Mateus, no versículo 1 em diante, diz assim a palavra: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alva como a neve. Fique imaginando essa cena, gente. Você está ali guardando um túmulo, as mulheres estavam ali também aguardando. Mulher é bênção, né, gente? Ou mulherada abençoada. Elas estavam ali aguardando a Jesus. E de repente um terremoto acontece. Há um barulho. Talvez alguns homens sairiam correndo, de medo. O que aconteceu? E há esse tremor e aparece um homem que fala que tem a fisionomia de um relâmpago, e que as vestes dele estavam brancas, né, ou alvas como a neve. Olha que interessante essa figura. E os guardas então eles ficaram ali tremendo, espavoridos, e ficaram como que se estivessem mortos. Imagine o medo, se você estivesse ali diante desse túmulo, né? E aí a palavra fala: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais,
porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E olha que esse homem fala, esse anjo fala, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Sabe o que ele fez aqui? É igual matar a cobra e mostrar o pau. Viu, pescador? Vocês que gostam de contar as histórias, vocês têm que mostrar o fato, não a história. Ele falou assim, Jesus não está aqui, e vocês vão entrar para ver lá, que o túmulo está vazio, o nosso Jesus ressuscitou. E é interessante que esse anjo, ele fala, ele ressuscitou como ele havia dito. Jesus avisou que iria ressuscitar. E aí ele diz a palavra, ide pois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse, não temais, ide, avisar a meus irmãos, que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Gente, que texto maravilhoso. Jesus aparece agora a essas mulheres, que tiveram o privilégio de serem as primeiras a verem Jesus com o corpo ressurreto. Percebe que elas ficaram com medo, mas ao mesmo tempo alegres. Duas sensações diferentes. Medo por aquilo que elas estavam vendo, e alegres porque o cumprimento da promessa aconteceu. E diz que essas mulheres então elas saem dizendo que Jesus havia ressuscitado. E a gente sabe que Jesus viveu depois 40 dias com o corpo ressurreto aqui na terra. Em Atos 1, que a gente conhece a história também, ele foi assunto ao céu, né? Ali ele aparece também aos seus discípulos. E quando Jesus vai ao céu, ele deixou quem? O Consolador, o Espírito Santo, para cada um de nós. É esse Jesus que eu preguei aqui, que nós celebramos a Ele nessa noite. Ele não desistiu de nós. Ele esteve em todos os dias ali, nessa última semana da sua vida, talvez a mais difícil, e Ele suportou por mim e por você. Eu quero que você saia aqui desse culto hoje com um sentimento de gratidão, e com um sentimento de que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, filho, filha, vale a pena. Não esqueça daquilo que Ele fez por você. Não permita que as distrações desse mundo ofusquem a sua visão real da pessoa de Cristo. Não permita que você se enverede por alguns caminhos que afastarão você do Senhor. Lembre daquilo que Cristo fez por você. Valorize a cada instante essa trajetória dele como homem aqui na terra, para depois se entregar por nós, morrer pelos nossos pecados, oferecer um sacrifício perfeito, e hoje está no céu. A Bíblia fala que Ele está preparando um lugar para mim e para você. Ele está preparando uma morada eterna para mim e para você. Você está passando por luta? Se alegre, Jesus está preparando uma morada para você na eternidade. Os problemas estão difíceis? Se alegre, porque a nossa vitória já está garantida. É questão de tempo, e nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá morte, lá não haverá sofrimento. No céu vai ser um lugar de gozo e de alegria permanente, eterna, em Cristo Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Quero chamar aqui o pastor Zé Roberto com a Sônia e os diáconos que estarão me ajudando também na ceia. Por favor, venha aqui à frente. Nós vamos cantar uma canção, e enquanto os irmãos cantam essa canção, você vai pegar o cálice e o pão, você vai segurar o cálice e o pão, até que a gente dê a ordem aqui para a gente participar juntos da ceia do Senhor. Você que está em casa também vai participar da ceia. Separe o seu pão, o seu cálice, para que juntos possamos celebrar a ceia do Senhor. Amém? Foi por você que Jesus morreu.
Foi por mim que Jesus morreu. Foi por nós que Ele se entregou naquela cruz, para perdoar todos os nossos pecados e nos dar livre acesso ao trono da graça, ao trono do Pai. Amém? Os diáconos podem servir, por favor, a ceia, e nós cantaremos essa canção. Glórias ao teu nome, Jesus. Glória a Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão. Glória a Deus. Restaurou minha comunhão. Cante isso ao Senhor essa noite. Digno é o Senhor, Ele é digno, sobre o trono está. Soberano, É soberano. Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim. É o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Glórias a ti, Jesus. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Ti, Jesus. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Tu és digno, Senhor. Digno é o Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do nosso Senhor. Os irmãos que vão participar da ceia, todos pegaram o pão, o cálice. Amém. Os que estão em casa também. Algumas pessoas estão aqui também. Estão participando conosco do culto. E nós estaremos juntos aqui celebrando a ceia do Senhor. No dia em que Jesus, seria traído, Ele tomou o pão
repartiu, deu graças e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vós. Agora dá para a gente entender melhor o que Jesus fez, né, gente? Ele mostrou isso aos seus discípulos. Até aqui foi a Páscoa. A partir de agora vocês vão lembrar daquilo que eu vou fazer por vocês na cruz do Calvário. Esse pão que vocês seguram em suas mãos representa o corpo de Jesus, que foi entregue no madeiro, naquela cruz, por mim e por você. Senhor, te damos graças por esse pão. Te damos graças pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Te damos graças porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu, se fez homem, abriu mão da sua glória para estar aqui entre nós, morreu pelos nossos pecados, mas também ressuscitou, e nós te louvamos por isso. Consagramos esses pães a ti, e queremos comer desse pão sendo grato por aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, em teu nome, amém. Coma do pão, seja grato ao Senhor. Jesus, ele toma o cálice e diz: esse cálice é a nova aliança que eu faço através do meu sangue, uma aliança nova. Aquilo que Jesus faria substituiria tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento, mas agora a aliança nova é que ele iria derramar a sua vida por mim e por você. Ele foi entregue naquela cruz por amor a mim e a você. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. O sacrifício dele foi perfeito, perfeito. E quando nós celebramos a ceia, a gente anuncia a morte de Jesus até que ele venha. Ele vai voltar, irmãos. Assim como ele diz, fique atento. Jesus falava aos seus discípulos: eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia, depois eu vou ser assunto ao céu, mas um dia eu voltarei para buscar a minha igreja. A prova disso é o derramamento do sangue dele, a aliança eterna que ele fez por mim e por você. Senhor, obrigado por esse cálice. Obrigado porque esse cálice representa o sangue de Jesus, a aliança que ele fez conosco, de que em breve ele vai voltar. Em breve nós estaremos com ele por toda a eternidade no céu, na nova Jerusalém que ele tem preparado para cada um de nós. Nós aqui queremos, ó Deus, agradecer pela morte sacrificial do Senhor por nós naquela cruz. Recordar esse dia, não com tristeza, mas com alegria, porque o Senhor se entregou por nós. Consagramos a Ti esses cálices, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar do cálice do Senhor. Glória a Deus, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Vamos cantar um refrão dessa música. Vamos celebrar que o nosso Jesus, o nosso Redentor, está vivo. Vamos lá?
exaltamos o seu nome aqui essa noite e pedimos para que o Senhor nos leve agora em paz, em segurança, que o Senhor possa completar a boa obra do Pai em cada uma das nossas vidas e que o teu Espírito Santo seja presente sobre cada coração, que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito sejam sobre a tua igreja hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Só um recadinho que o Emerson lembrou aqui. Na última sexta-feira a gente quer fazer uma vigília aqui no mês de abril, das 8 ou 8h30 em diante. Eu queria convidar, se programe. Na última sexta-feira do mês de abril nós queremos fazer uma vigília, então se prepare para que a gente possa estar junto aqui nesse tempo de oração, tá bom? Cumprimento quem está ao seu lado. Uma ótima semana para todos, em nome de Jesus.